Paz do Senhor, irmãos. Muito bom dia a todos que estão nos vendo pelo YouTube, a todos que estão presentes. A igreja está muito cheia hoje. Glória a Deus, Deus tem sido muito bom. Eu não tenho uma boa notícia para vocês, não. Essa palavra aqui que Deus me deu foi muito dura também. Essas 2 semanas passadas aqui, eu fiquei um pouco chocado do que eu tenho visto e ouvido, e fui buscar o Senhor. Senhor, tem misericórdia aqui, o que é que está acontecendo? Quantas coisas estão acontecendo de um jeito assim. Deus me levou a ler o capítulo 5 do livro de Isaías. Eu quero ler os dois primeiros versículos que eu quero ler. Um está no versículo 20, do capítulo 5 de Isaías, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, ou seja, que trocam. O que é bem, ele está chamando de mal, e o que é mal, ele está chamando de bem. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. E pula para o versículo 23, versículo 23 do mesmo capítulo 5. Diz assim: os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam a justiça. Eu me assustei quando li isso aqui e fui buscar o contexto dessa palavra. Porque muitas vezes a gente pensa da Bíblia um versículo que, se você não lê o contexto, é uma das formas de você entender a palavra. Se você não lê completamente o contexto, você não vai entender exatamente o que está acontecendo. Então eu quero ler o versículo 2, volta um pouquinho no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, Deus falando através do profeta Isaías: e a cercou-a, limpou-a, aqui está sachou-a, que pode ser cercou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E aqui, se você for depois estudar essa parábola, é uma parábola que Deus falou através de Isaías. Você vai ver que ele está se referindo à nação de Israel. Ele fez tudo que um Deus pode fazer comigo e com você. Te deu a salvação, te deu a misericórdia, te deu tudo, cercou, te protegeu. E quais são, na primeira colheita, no produto, quando ele esperava que fosse das melhores uvas, e deu uva brava. Eu, esses últimos 10 dias, 2 semanas, observando o que a imprensa tem publicado de mentira, passamos aí o tal do Halloween, irmãos, eu moro em Alphaville faz 31 anos. Quando nós mudamos para cá, não tinha essa festa do Halloween. Isso é uma coisa importada, isso não era da cultura brasileira. Você cultuar morto, você fingir que você está brincando com a morte. A igreja precisa compreender que as coisas que estão acontecendo, e eu estou só citando de Halloween, mas tem muitas outras coisas que aconteceram essa semana que enquadrou nesse versículo. Do que é bem virou mal, do que é mal virou bem. E o que mais me choca muitas vezes é que os crentes perderam o discernimento dos tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo naquilo que a palavra falou, dos tempos trabalhosos, dos tempos difíceis, que seria exatamente isso que nós estamos vivendo. E eu comecei a refletir sobre isso, e eu não estou agora falando com o ímpio, não, eu estou falando com crente em Cristo Jesus. Muitos têm perdido a visão crítica. A visão crítica, o que é uma visão crítica? Você vai assistir uma notícia no jornal. Então você liga a televisão naquela hora de assistir aquela notícia e você vê uma notícia que remete a alguma coisa que prejudica alguém. E aí você não tem uma visão crítica de querer saber o que está atrás daquela notícia, quais
quais são os interesses que estão atrás daquela notícia. Mais do que isso, um crente, quando ele começa a querer ver o que está atrás disso aí, qual é o padrão que ele tem que ver? É a palavra. Se você não conhece a palavra, ou se você relativiza a palavra, o que é pior, porque muitos têm conhecido a palavra, mas têm relativizado, querendo atualizar uma palavra que é de Deus. Eu fui refletir, irmãos, sobre essa situação que o mundo está passando. Isso não é uma situação do Brasil, é uma situação do mundo. E comecei a tentar comparar com o que nós temos hoje como crentes, de disponível na nossa mão, com essa velocidade da ciência, com essa cultura que nós adquirimos. Hoje rapidamente você adquire uma cultura apenas entrando num software, para não fazer propaganda do Google. Né? Você vai googlar lá, você já sabe tudo. Muitas vezes tem algumas coisas que você precisa aprender. No meu tempo lá, quando eu era estudante, recém-entrado na escola, eu ia para uma enciclopédia Barça, nem sei se existe mais isso. Né? Era difícil você procurar as coisas. Hoje você rapidamente faz uns estudos que você quiser na palavra de Deus. Eu tenho um software que eu entro no meu computador quando eu vou preparar, eu não falo nem hebraico nem grego, mas eu tenho usado esse software, porque você clica lá numa palavra, já sai o texto em hebraico, se for no Velho Testamento, ou em aramaico, se ainda for no Velho Testamento, ou no grego, e eu acabei aprendendo um monte de coisa, apenas porque é muito rápido isso. Se você quer buscar, além do Espírito Santo, olha que eu vou falar essa frase, além do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos revela a palavra, você tem ainda toda a tecnologia disponível para você. Eu acabei de ler um livro, eu fiquei 10 dias na praia agora, descansando um pouco, eu acabei de ler um livro pequeno do Macintosh, que fala da vinda de Jesus. Esse homem nasceu em 1820 e morreu em 1869, só para vocês lembrarem por que eu guardei essas datas. Em 1890, ele nasceu em 1820 e morreu em 1896, desculpe. Ele tinha 76 anos quando morreu. E por que eu guardei 1896? Porque em 1897, um ano depois que ele morreu, Theodor Herzl, que era um jornalista judeu lá na Suíça, fundou um movimento sionista. E ele, junto com os banqueiros que ele conhecia como jornalista, ele conseguiu comprar, literalmente, eles compraram através de uma ONG, foi a primeira ONG que foi constituída no mundo, Eretz Israel, que é uma ONG que existe até hoje, que é dona da área de Israel. Ele comprou junto com os banqueiros, eles foram comprando ao longo de 1897. Então, quando você lê o livro de Macintosh, parece que ele estava sabendo de tudo, porque ele se baseou no Espírito Santo de Deus, que revelou a ele que Israel iria ser constituída. Irmãos, se eu pego um sujeito como aquele, não tinha eletricidade ainda, para ele poder ler, ele tinha que ter uma vela. Hoje nós temos eletricidade, o mundo não vive mais sem eletricidade, porque sem eletricidade não tem internet, se sem internet o mundo tem um caos. Você tem todas essas coisas à disposição e você continua ignorante da análise das coisas que estão acontecendo. E eu então fui comparar com a igreja primitiva, imagina, lá no início da igreja. Hoje eu tenho liberdade para pregar o Evangelho e falar certas coisas aqui, pelo menos tinha até algum tempo atrás. Depois da pandemia começou a surgir muitas novidades de cercear a sua liberdade. Mas eles não tinham liberdade, a igreja primitiva não tinha liberdade, porque o Império Romano mandava naquele lugar, e mais do que isso, o Império Romano cultuava uma porção de deuses, é pagão. Então, se eles não cultuassem o imperador romano, que era considerado um deus, eles sofriam, e você conhece a história da igreja inicial. Eles eram perseguidos não somente por aspecto religioso, porque os judeus, o judaísmo era contra a seita, o chamado caminho, que ainda não era chamado cristão, e eram perseguidos pela forma política, porque eles não adoravam o rei.
Mas eles tinham duas coisas, pelo menos duas coisas, que a igreja não tem mais hoje. Eles tinham coragem de morrer pelo Evangelho. E a segunda coisa, eles conheciam o poder de Deus, porque ainda não tinha a palavra. Esta palavra que está disponível para mim e você hoje, que você não tem nem curiosidade de estudar na sua profundidade. Eu não estou mais dizendo, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, e o profeta Daniel profetizou isso, que nos últimos tempos, a palavra seria aquilo que estava selado, que estava carimbado lá, ele seria revelado. Você hoje tem todas as alternativas para isso. Por isso que eu estou chamando essa pregação aqui de uma nova reforma. 504 anos atrás, acabou de fazer esse aniversário aqui, um grupo de padres que estavam horrorizados com o que estava acontecendo com a igreja foi saindo por um atalho e estava longe do caminho. Fizeram o que nós chamamos da reforma protestante. Era um grupo de padres. Não era somente Lutero, Zwinglio, quem mais? Calvino, vários outros teólogos começaram a se indignar, porque o Espírito Santo de Deus que habita no crente, sempre habitou, ele começa a te incomodar, irmãos. E eu tenho estado muito incomodado, e essa igreja, ela era uma igreja que era corajosa. Quem era crente mesmo, porque se não fosse crente, se ele fosse crente, ele morria. Então eles eram capazes de morrer pelo Evangelho. Nenhum de nós, incluindo eu, tem coragem de morrer hoje pelo Evangelho. As coisas estão ficando muito ruins para mim e para você. E por isso que eu acho, irmãos, que essa campanha que nós vamos entrar, ela está dentro daquilo que o Espírito Santo está falando comigo, com você. Se você não investir nos seus filhos, os seus filhos são esponja, tudo que você fala para eles, eles aprendem. O que eles fazem lá, hoje eu ouvi um testemunho aqui de um irmão que disse assim, meu filho está fazendo vestibular, se ele falasse para mim assim, se ele falar para mim, olha pai, eu não quero estudar, eu acho que eu vou compreendê-lo. Porque o lugar que você leva uma criança, você leva um jovem para a universidade hoje, você vai cair numa arapuca. Porque não tem mais um crente dentro de uma universidade. Em 2010, o pastor Charles Swindoll publicou um livro que falava dessa nova reforma da igreja, 2010. E o título do livro era Igreja Desviada. Esse termo desviado é muito usado no meio pentecostal. Então, é um crente que nasceu de novo, frequenta a igreja, dá o dízimo, tal, mas ele tem um pé no mundo, um pé aqui, ele faz as coisas, porque todo mundo, a igreja está ficando retrógrada, a igreja não sei o quê, irmãos. E ele usou uma figura, o pastor, acho que, se não me engano, o pastor Paulo pregou uma mensagem recentemente falando sobre a erosão, e ele usou uma figura sobre a erosão muito interessante, que eu quero falar comigo e com você. Esse autor, ele era um jovenzinho, e o avô dele levava, quando chegava no verão, num acampamento, para poder caçar, pescar, dormir, e tinha uma barraca lá, uma casinha, um chalé, que não era de ninguém, então eles se hospedavam ali. E um dia ele chamou esse neto dele, o avô sábio, chamou o neto, levou ele até a beira de um precipício que tinha, não muito longe daquela casa, e falou, olha, você tem 10, 12 anos, isso aqui chama-se erosão. O que é erosão? Esse barranco está sendo comido de lá para cá, e ele vai indo em direção à casa. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma estaca aqui, e vamos medir quantos passos tem daqui até o precipício. No ano que vem, quando nós viermos, nós vamos ver se essa distância da estaca até lá, ela está boa, ou se ela já diminuiu. Isso chama-se erosão. E ele falou que durante uns 3 ou 4 verões que eles voltaram, ele viu que rapidamente, não muito rapidamente, mas que aquela distância foi diminuindo até que comeu aquela estaca. Eles tiveram que mudar a estaca um pouco para cá.
Muitas vezes eu tenho essa sensação que nós precisamos voltar a colocar uma estaca perto daquilo que está acontecendo, porque a erosão, ela é uma coisa que acontece não rapidamente. Precisou de alguns verões, nesse caso, para acontecer isso. Ela sempre age no silêncio e de uma forma sutil. Ela é um processo, ela não é um processo muito óbvio. Isso que está acontecendo no mundo, ao longo do tempo, se você parar e fizer uma estaca na sua vida, assim, falar assim, como que eu estou em relação àquele precipício, que é o lugar que eu posso cair. E ele, depois que ele, quando escreveu esse livro, ele constatou um dia que nem a cabana tinha mais, porque a erosão foi comendo aquilo e foi destruindo até chegar num ponto lá que parou. É isso que eu vejo que uma das formas mais evidentes da falta de discernimento do povo de Deus, que fica brincando com as coisas de Deus. Irmãos, eu confesso a vocês, eu fico chocado quando eu vejo um crente postando uma fotografia sobre a Halloween e ele participando disso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus da vida. E você vai celebrar a morte por quê? Qual o objetivo? Só para atender a quem? Você precisa parar, mas isso aí é bobagem. Irmãos, as coisas de Deus, elas são espirituais. O homem natural, ele não discerne as coisas que são espirituais. Está escrito na palavra. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, como é que um crente que tem o Espírito não discerne aquilo que com o homem natural te leva a fazer? Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, a pregação vai melhorar, viu? Eu posso dizer para você, até o final ela vai melhorar. Então, o capítulo 29 do livro de Jeremias, do versículo 11, diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Presta atenção nessa expressão, para vos dar o fim que desejais. E como é que seria isso? Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe qual é a melhor notícia que eu posso dar para mim e para você? É que nós, por enquanto, vivemos no tempo da graça. E o tempo da graça, o Deus está disponível o tempo todo para exercer misericórdia para mim e para você. A nossa obediência à palavra, irmãos, e esse entendimento dos planos que Deus tem para mim e para você na nossa vida, sempre vão nos proporcionar, ao final, vitória e testemunhos para outras pessoas. Tudo que você e eu estamos passando hoje, tudo que você e eu estamos passando é para um fim proveitoso que Deus tem para mim e para você, porque as coisas estão apertando e Ele está tentando purificar a mim e a você. Os planos de Deus na minha vida e na sua vida te levam a enxergar isso. José, por exemplo, teve um exemplo, é um exemplo claro disso. Pega lá para mim no capítulo 45 do livro de Gênesis, no versículo 4. Você conhece bem a história de José, os irmãos dele venderam ele, traíram ele, fizeram de tudo, mentiram para o pai ficou tantos anos pensando que ele já estava morto e ele estava vivo. E quando eles foram lá, já com 2 anos da fome, daqueles 7 anos de fome, passaram 7 anos em que o Egito, que ele teve esse sonho e falou para o faraó colocou ele como o segundo homem mais importante, ele era quase que o chefe de todo o mundo, porque o império egípcio naquela época era muito maior do que até representa hoje o império chinês ou o império americano junto, não é? Então José, quando viu os irmãos, ele tinha tudo na mão para ele se vingar dos irmãos. E com certeza a Bíblia mostra claramente isso, você pode inferir isso, com certeza ele buscou a Deus e falou, Senhor, eu agora tenho a chance de me vingar desses meus irmãos. E Deus falou com ele, e olha o que ele disse no versículo 4. Disse José aos seus irmãos, quando ele se revelou a eles, né? Porque eles ficaram um tempo, vai e volta, vocês conhecem essa história. Chegai-vos a mim, ele falou, vem cá, vem aqui no meu particular. E chegaram-se, e então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Então ele não tirou a culpa deles. Ó, vocês me venderam para o Egito, vocês foram mal comigo. Mas agora, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido por aqui. Porque ele falou, olha, aqui, a coisa aqui agora vai ficar preta para ele, para mim, né? Eles pensaram. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, presta atenção como que ele teve esse insight do Espírito, mostrando o seguinte, olha, aquilo que aconteceu, eu peguei aquela maldade que tinha feita contra você e transformei numa grande bênção que teve reflexo até o dia de hoje, irmãos, para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai do faraó e senhor de toda a casa, como governador de toda a terra do Egito. Deus falou com ele através do Espírito, não foi uma palavra escrita, não foi nada disso. Quero fazer mais uma observação com relação a esse tempo que nós vivemos hoje, que temos disponível, não só o Espírito Santo, que está dentro de você, meu irmão, para revelar a palavra com a sua profundidade, para mim, especialmente para mim e para você individualmente, mas ele tem outras formas hoje. Eu comprei um livro e devorei ele em 2 dias, de um rabino. Irmãos, esse livro é um livro de consulta que eu vou começar a fazer. Esse rabino um dia começou a observar na palavra, ele estudava a palavra com profundidade, no texto hebraico e tal, e quando ele chegou lá naquele famoso capítulo 53 de Isaías, que fala de Jesus como do Messias como sofredor, não como rei, ele parou ali e fez uma oração ousada para Deus. Muitos de nós, crentes, temos perdido essa perspectiva de orar ousadamente. Quando você quer uma coisa para o Senhor, faça um pedido quase impossível aos seus olhos. Isso é que alegra Deus. Então ele fez uma oração ousada: Senhor, se revela para mim. Se Jesus é o Deus, é o Messias, fala comigo nesse trecho. Passado alguns dias, não foi imediatamente que ele continuou buscando a Deus. Um dia ele estava parado estudando, Deus falou assim para ele: pega no trecho original, capítulo 53, versículo 10. A primeira letra Yod, que é uma letrinha, parece um apóstolo assim, o primeiro Yod, você conta 20 letras, e vai fazendo 20 em 20, em 20, em 20, e depois leia a frase que vai estar lá em hebraico. Então ele, a cada 20 intervalo de 20 letras, a partir do Iode, do versículo 10 de 53 de Isaías, se puder colocar, por favor, coloca aí para a gente ler. Ele foi lendo aquela passagem no original, mas ele foi calculando isso. Diz assim no versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quer dizer, Deus estava falando do Messias, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma para oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Se for Jesus, pode atender, mas se não for, desliga. Pode tirar, irmãos. Então, é o seguinte, quando ele leu isso aí, a palavra está muito clara. Se você crê no que está na palavra, ficou claro que aquele era o Messias. Mas aí ele falou assim: tem muitas coisas contra isso. Então me revela, Senhor. Aí o Espírito falou isso para ele. Conta a partir do versículo 10, o primeiro Iode, 20 letras, tem uma letra, depois mais 20, tem uma letra, até formar uma frase. Sabe qual foi a frase que foi formada a partir daí? Yeshua sou eu o Messias desse povo.
Amém? Está escrito, é criptografado. Bom, mas o texto não estava muito claro quando nós lemos? Estava, mas tinha tanta resistência, tanta relativização, tanta coisa. Então isso não é uma novidade de agora. O diabo, ele é criativo, ele não é criativo, ele vem repetindo as mesmas coisas. Lá naquele tempo ele fez isso com o judeu. Jesus, para o judeu, para o judaísmo, não era o Messias esperado. Por quê? Porque no próprio livro de Isaías apresenta Jesus como o rei, como aquele que vem libertar politicamente. Então eles estavam com a expectativa errada. Assim como Deus, quando construiu aquela vide, e que falou do povo de Israel, porque a vinha que ele fez, era nessa parábola que nós lemos no início da pregação, era isso. A expectativa de Deus é que desse uma uva boa, deu uma uva brava. Todos nós precisamos entender qual é o caminho, qual é o plano que Deus tem para mim e para você. Então, quando José compreendeu que o fato dele ter sido vendido era um plano de Deus para que ele conservasse a vida e criasse uma nação, olha que coisa tremenda, irmãos. Provérbios 3, versículo 5. Eu nem preciso ler aqui, acho que nem nenhum de vocês, porque eu já falei tantas vezes nesse capítulo 5, 3, de 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribe no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, quando nós temos que confiar, esse é o primeiro passo. Se você e eu estamos passando alguma coisa que você não consegue compreender, que você não acha que isso aí vem de Deus, se você já orou, já jejuou, já falou e continua tendo isso, irmãos, creia na palavra. Isso é uma palavra profética que eu estou falando para mim e para você. Creia na palavra, há um plano na minha e na sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você vai ver com seus olhos Deus cumprir a sua palavra na sua vida, se você crer dessa forma. Muitas vezes Deus me usou ao longo desses tantos anos que eu já sou crente. Hoje eu entendo isso. Deus permitiu que eu passasse por algumas situações para que eu pudesse testemunhar o poder de Deus quando Ele venceu, quando houve a vitória, muitas vezes. Então eu quero agora ir para o final dessa palavra. Daniel 12, 9 diz assim: Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Sabe, Deus, como eu falei aqui, adiantei para vocês, Deus tem aberto o entendimento, não somente pelo Espírito Santo de Deus, porque o mais gostoso é quando você é inspirado pelo Espírito, como eu disse nesse capítulo, versículo, você não precisa entender nem de inglês, nem de tecnologia, nem de nada, basta falar: Senhor, eu não estou entendendo. O Espírito Santo de Deus, na hora que está habitando em você, Ele te fala. Você não precisa entender nada. Mas eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: Jesus falou no versículo 29 do capítulo 22 de Mateus, já no final ele disse assim: errais por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. O que a Igreja Batista Manaim de Alphaville está buscando é conhecer a Escritura e o poder de Deus. O avivamento só vem com essas duas coisas, irmãos. A letra mata se você ficar só na letra não revelada. A letra precisa ser revelada pelo Espírito. E para você ter a revelação do Espírito, você precisa conhecer o poder dele. Quando esse homem fez uma oração, que ele nem era chamado crente, vamos dizer assim. Quando esse rabino fez essa oração, e que ele teve uma resposta, essa resposta veio de quem? Veio da cabeça dele? Não, veio do Espírito Santo de Deus, que já conhecia o coração dele, sabia que ele estava buscando a verdade, e ele deu essa frase para ele, e que distante, que esse método, ele escreveu um livro inteiro, ele passou 19 anos estudando a palavra no original, e desde Gênesis até Apocalipse, desde Gênesis até Malaquias, no Velho Testamento, todos os livros remetem Jesus como Messias, e Yeshua como Messias, Yeshua HaMashiach. Ele foi vendo isso ao longo de todos os livros.
Como que um homem desse agora vai falar que não é crente? Ele se converteu imediatamente, obviamente. Então, ele foi ousado. Então, já que ele conhecia a letra, mas ele não tinha sido revelado pelo Espírito, porque quando ele leu aquele versículo 10, ele viu que aquilo lá, a tradição na cabeça dele bloqueou, ele ficou cego, e o mundo está cegado, está cego, o mundo está sendo cegado por Satanás, os crentes estão cegos que não estão enxergando um palmo na frente, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus dentro dele. Você pode falar assim, mas pastor, você está muito indignado hoje na sua pregação. Estou mesmo. Eu estou indignado com esse Satanás que está segurando na mão daqueles que são meus irmãos e que vão comigo para o arrebatamento. Capítulo 47 do livro de Ezequiel, ele fala sobre a torrente de águas purificadoras. Você leia depois isso aí com essa visão que eu estou falando. E a água batia lá pelos tornozelos, depois a água subiu um pouco mais para os joelhos, depois ela foi para os lombos, e depois ele entrou e não dava mais pé. Como é que você quer conhecer a Jesus se as águas estão batendo só nos seus tornozelos? Você não pode, você é enganado. Enquanto a água estiver batendo só no seu tornozelo, você está sendo enganado, porque as coisas são muito sutis. Aquela erosão que está acontecendo na sua vida e na vida da igreja como instituição, ela é sutil, ela é silenciosa, você não percebe isso, de repente você já caiu. Então eu vou terminar agora com um exemplo dessa revelação criptografada, que eu não sei falar hebraico. Mas eu tomei um cuidado, parece que eu estou com mais tempo. Então, eu estava nesses 10 dias, eu fui lá em 2 Crônica, no capítulo 17. Eu quero só fazer uma introdução. Vi aqui a Raquel, eu cheguei um dia, a Raquel, eu levantei de manhã, ela falou assim, você não está bem hoje, né? Pela sua cara, né? Eu tenho uma cara feia. Agora, quando eu estou triste, aí piora mais. Então, pela sua cara eu estou vendo que você não está bem. Então, pega lá o capítulo 20 de 2 Crônicas, e leia lá que Deus tem uma mensagem para você. E eu, em vez de ir no 20, como eu estava com tempo, eu falei, eu vou no 17 primeiro. Porque eu queria compreender o final da história. Então, dentro do contexto, eu fui no 17. Olha só o que Deus falou no versículo 1 do 17. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, que aconteceu com esse reles mortal aqui, que não entende nada. E que pode, portanto, qualquer um de vocês fazer a mesma coisa. Em lugar de Asa, que era o pai dele, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. No versículo 2 ele continua, e ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas terras de Efraim, que Asa, o seu pai, tinha tomado. É só para contextualizar, o Judá, Benjamim eram duas tribos, que chamava de judeus, estava separado das 10 tribos de Israel, cujo rei naquela época era Acabe, aquele mesmo da Jezabel, que vocês conhecem. Então Efraim, o pai dele, tomou pelo menos mais uma das tribos, então ficou naquele momento, por um tempo, Efraim, Judá e Benjamim. Versículo 33, o 3 ele continua. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, o seu pai, e não procurou a Balaíns. Ele era descendente de Davi. Então ele andou nos caminhos de Davi. Antes procurou ao Deus do seu pai Asa e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então Israel era Acabe, Jezabel, estava adorando os deuses e tal. Eles não, eles estavam debaixo da proteção do Senhor. Presta atenção nisso, irmãos, a palavra de Deus ela tem todas as informações que eu e você precisamos ter, basta você começar a perguntar, por que ele falou que Israel era diferente? Porque lá estava tudo indo mal, do lado de cá estava tudo indo bom, então não precisa ser muito inteligente para dizer que é melhor eu procurar o que é bom. E antes, procurou o Deus do seu pai e andou no seu e não segundo as obras de Israel. 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo a Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Agora termina o versículo 6, a primeira parte, dizendo assim, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos.
Esse rei era tão temente a Deus, e ele se alegrou tanto com Deus, que ele fez uma coisa que até então nenhum rei tinha feito ali naquele momento. Ele pegou os príncipes, os levitas e os sacerdotes, e quando eu comecei a ler no versículo 7, diz assim, do capítulo 17 ainda: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, e aí tem uma série de nomes aqui que eu vou deixar para depois, para ensinar na cidade de Judá. Versículo 8, e com eles os levitas, aí Semaías, Netanias, uma série de nomes, papapá, e com esses levitas os sacerdotes, Elisama e Jeoarão. E o versículo 9 ele diz: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então, além dele ser temente, como líder, ele ensinou o povo usando os príncipes, os levitas e os sacerdotes, que era aquele que conhecia a palavra. Vão pregar para todo mundo, que é isso que eu estou fazendo aqui, que você como sacerdote agora real, como diz lá o livro de Pedro, que todos nós somos sacerdotes. A Raquel falou isso, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito para poder pregar como testemunho vivo para as pessoas, irmãos. Antigamente era só o sacerdote que recebia a palavra, agora não, eu e você recebemos. Você tem o Espírito Santo dentro de você, então não fica comendo do outro, não fica atrás só do profeta. O profeta é muito bom. Muitas vezes eu fui buscar um profeta, e hoje eu tive uma revelação aqui. Vilma, você se prepare, eu quero que você ore aqui no final, porque Deus desde o começo está me incomodando. Você tem que chamar a Vilma para orar. Aí eu, de repente, eu olho antes de começar, na hora que estava, acho que até pedindo o dízimo, você começou a orar ali com a Karina. Então, você se prepara que Deus tem uma palavra para a igreja através de você. Então, nós vemos que o rei Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor, ele foi buscar, não somente ele, mas ele foi querer que o povo conhecesse, para ensinar a palavra. Então, aí eu falei, bom, Senhor, esses nomes aqui, a maioria de nós, quando lê a palavra, pula. Confessa aqui para mim. Pega um monte de nome desse feio, né? Então, começa lá. Príncipe, não é da nossa cultura. Caio Bruno, eu acho um nome muito lindo. Como não fui eu que escolhi, né? Foi minha mãe, né? Então, Caio Bruno, eu acho um nome bonito. Agora, tem uns que tem uns nomes assim. Ben Halil. O que quer dizer isso, Senhor? O primeiro deles lá dos príncipes, homem de poder. Aí eu comecei, espera um pouquinho, então o Senhor vai querer de novo falar comigo numa linguagem criptografada? Se vai, eu vou parar para fazer isso. Presta atenção no que ele falou. Obadias, servo de Javé. Zacarias, Javé se lembra. Natanael, dado por Deus. Micaías, aquele que é semelhante a Deus. Isso estava lá no grupo dos príncipes. No grupo dos levitas, Semaías, ouvido pelo Senhor. Netanias, dado por Deus. Zebadias, dotação de Deus. Azael, feito por Deus. Semiramote, nome de lugares altos. Jonatas, Javé deu. Adonias, meu Senhor é Javé. Tobias, Javé é bom. Tobi e Adonias, meu Senhor é bom. E finalmente o grupo dos sacerdotes. Elisama, meu Deus ouviu, e Jeorão, louvado. Muito nome, né? Na hora que você põe ele assim, no Excel, que você usa a tecnologia, põe aqui no Word para você ver, deu uma frase assim: Javé ouviu e se lembrou de enviar um homem de poder, servo dele, semelhante a ele, louvado e ouvido pelo Senhor e colocado em lugares altos. Deus é bom, meu. Por que Deus faz isso conosco? Porque no final dos tempos, dizia a palavra de Deus lá, que estava lacrado, e agora Ele revelou para mim e para você. Além do Espírito Santo de Deus, além da sua vontade, além da tecnologia, Ele quer falar comigo, com você, e Ele vai fazendo, a nível assim, sai dos tornozelos, vai para cá. Quando eu comecei a experimentar, já não está dando pé mais. É isso que é o mais gostoso, irmãos, porque a corrente do rio, ele te leva para o caminho que o Senhor quer fazer comigo, com você. Aí já estava bom demais, né? Não estava? Essa frase já foi assim tão tremenda. Aí eu continuei lendo o versículo 12, tinha uma série de outros nomes, eu falei, opa, deixa eu procurar esses nomes também, porque tem mais alguma coisa.
Estou terminando já. Josafá 17:12 diz assim, segundo Crônicas 17:12. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá, e empreendeu muitas obras na cidade de Judá. Ele tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esse é o número deles segundo as suas famílias. Aí entrou duas coisas que eu gosto, o número e esses nomes aqui. Então eu comecei a contar. Versículo 14. Esse é o número deles segundo as suas famílias em Judá, eram capitães de 1000. O chefe Adna, opa, o que é Adna? Prazer. E com ele 300.000 homens, contei lá, pois é, lá no Excel, usa Excel, 300.000. Versículo 15. Depois dele o capitão Joanã. O que quer dizer Joanã? Javé agraciou. E com ele 280.000, tiquei lá. Depois, Amazias, o Senhor é força, esse é o sentido de Amazias, o Senhor é força, filho de Zincre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes, mais 200. De Benjamim, ou seja, da tribo de Benjamim, ele pegou Eliada, que quer dizer Deus sabe, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele, finalmente, Josabade, que quer dizer Javé dotou, com 180.000 armados. Se você contar isso aí depois, dá 1.161.000 soldados. Que exército enorme. Mas aí eu falei, será que tem mais uma frase com essa somei potém lá no Excel? Olha só a frase que saiu. Deus teve prazer e agraciou e dotou o exército com a sua força. Essa é a minha exortação para vocês, irmãos. Comece a ler a palavra, não desse jeito que eu estou falando, porque às vezes eu confesso que é chato. É chato, precisa ser um cara persistente, precisa lá, volta. E às vezes você chega no final e fala, não era isso que Deus ia falar. Então não é sempre isso. Tem hora que ele fala, mas não é sempre. Esse judeu que teve essa pachorra de ouvir, mas de ousar, o Espírito Santo falou com ele, quando ele descobriu isso, ele escreveu um livro que levou 19 anos para acontecer. É uma preciosidade isso, é uma revelação. Mas eu confesso a vocês que eu já li metade, mas é muito chato de ler, porque é difícil, ele tem que... Mas cada frase que está naquele livro, que são frases que ele tirou da palavra, dá uma pregação, irmãos. Cada frase daquela dá uma pregação, como essa que nós fizemos aqui. Então, a minha exortação para vocês é que não sejam enganados. Se nada do que eu falei aqui você captou, use essa frase apenas, não sejam enganados. Nós estamos sendo enganados por esse Satanás, que não é criativo, ele é repetitivo, ele fez isso com a igreja primitiva, ele a partir de Constantino, ele ficou, aqueles 300 primeiros anos da igreja foram gloriosos, que fundamentaram tudo isso que eu e você temos hoje, é por causa daqueles irmãos que morreram naqueles 300 anos. Eles semearam a semente da morte deles, fez com que criasse inúmeros frutos como nós estamos aqui. Mas a igreja precisa ter uma nova reforma. A igreja precisa começar a voltar para a palavra, porque quando os reformadores da igreja protestante, que eles chamaram de protestante, protestaram contra aquilo, eles viram que não tinha nada da palavra. A igreja não olhava mais a palavra como a regra de fé, mas olhava a palavra como a tradição deles, aquilo que eles foram inventando era muito mais importante. E muito de nós tem sido hoje, tem voltado por esse tempo de trevas. Não esqueça isso, irmãos. Não sejam enganados. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus na profundidade. Não precisa ser desse jeito que eu falei, mas usei isso só para mostrar que tem extremos. Eu estou ainda muito longe desse rabino que chegou, mas o dia que eu começo a orar a palavra, todas as vezes que eu vou ler, eu falo, Senhor, revela para mim o que o Senhor quer falar comigo e com o seu povo. E a outra coisa é que se você está buscando um avivamento genuíno para transformar a sua vida, você tem que ouvir aquilo que Jesus falou muito simplesmente. Errais por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Nós precisamos buscar o poder está no Espírito que habita em mim e você.
Ah, mas como é que faz? Você já orou por um enfermo, por um, como é que chama? Por um morto? Você já orou por um morto? Vou perguntar aqui, pode levantar a mão. Alguém aqui já orou por um morto, para ele ressuscitar? A Ana levantou a mão. Outro. Meire. Poucas pessoas. Sabe por quê? Nós não cremos nisso. Você, quando ora por um é só se tiver quase um sinal. Não tem tempo? Eu vou contar. Raquel aqui, minha auditoria aqui falou assim, não tem tempo, mas eu vou contar. A maioria já conhece essa história. Eu um dia tinha um colega meu de empresa, que o irmão estava com leucemia no estado terminal. Ele era estudante de medicina ou de odontologia lá em Juiz de Fora, e a faculdade inteira já estava orando, rezando, fazendo macumba, fazendo de tudo para que esse moço se curasse. Aí, eu era recém-convertido, sei lá, acho que não tinha nem um ano de convertido. Deus falou assim comigo, você vai orar para esse moço e ele vai ser curado. Aí eu achei que era da minha cabeça. Você percebe isso, que o Espírito Santo de Deus, ele fala com você, como o Luciano Subirá falou, ele fala de uma forma simples, o resultado é espetacular, mas o jeito que o Espírito Santo fala com você é do jeito que você pensa assim, será que é da minha cabeça? Mas eu criei, porque eu estava naquele novo amor ali, que tudo que vinha na minha cabeça eu achava que era de Deus, então Deus mandou orar pelo fulano lá, não vou falar o nome dele. Aí, resumindo a história, acabei indo lá em Juiz de Fora, aí anunciaram para a faculdade que vinha de São Paulo um engenheiro curandeiro. Eu não sabia disso, se eu soubesse eu não teria ido. Quando nós chegamos lá, eu fui para o hotel, aí tomei um banho, orei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, não sei o quê. E a Raquel levou um vidrinho de óleo na bolsa, e nós só saímos do hotel. Quando eu cheguei no hospital, lá de Juiz de Fora, tinha uma multidão de jovens na rua. Falei, nossa, o que será que aconteceu? É o engenheiro curandeiro, aí que eu fiquei sabendo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu entrei assim, sabe quando você passa no meio de um povo, o povo querendo te pegar, assim, como se eu fosse um expert, um cara, um artista, assim. Aí, eu fiquei apavorado, porque aí na minha mente veio assim, e se ele curar? Você já orou desse jeito para uma pessoa que fala assim, e se ele curar, o que vai acontecer? Eu não tinha visto o rapaz. Quando eu entrei no quarto, pedi para estava uma multidão assim na sala de entrada, assim, eu pedi para sair, ficou só o meu colega com a mulher, eu e a Raquel. E quando eu entrei, eu tenho medo de sangue, dessas coisas, o cara tinha 40 quilos na cama, 40 quilos, um rapaz alto assim como o Pedro, 40 quilos, pele e osso. E o corpo todo cheio de ferida e os olhos dele 2 bolas vermelhas de sangue. Eu vi aquilo, fiquei até confesso, com problema de colocar a mão nele. A Raquel me deu o óleo, eu passei assim, toquei num lugar que não tinha nenhuma ferida na testa dele, assim, só com 3 dedinhos assim, e fiz uma oração assim, Senhor, cura esse moço em nome de Jesus, amém. Vamos embora. Virei as costas e fui embora. Foi tão rápido que o povo ainda estava conversando, quando eu vi eu saí, foi embora. Fui para o hotel e fiquei apavorado lá, sentado assim, falei, Senhor, meu Deus, esse homem vai curar, como é que eu faço? Aí, toca o telefone, era o irmão dele. Caio, você acabou de sair, passou o médico aqui, meia hora depois, deu alta para ele está em casa, e nós vamos comer uma feijoada aqui com todos os amigos dele lá em casa, aquela multidão que você viu lá na rua vai estar lá em casa, eu quero que você vá lá. Irmãos,
Quando eu entrei, parecia o Tom Jobim entrando lá no Carnegie Hall. E eu me apavorei, mas de um tal jeito. E o rapaz andando para lá e para cá, meio devagarzinho ainda, porque 40 quilos não estava nem aguentando, né? Fazia não sei quantos meses que ele estava no hospital. Comeu uma feijoada, foi uma coisa tremenda. E fomos embora para São Paulo. Passado 2 semanas, eu recebi um telefonema. O fulano morreu. Pensa num cara decepcionado como eu. Aí eu fiquei bravo. Falei, eu vou lá ressuscitar esse moço. Senhor, o senhor vai ressuscitar esse moço. E eu fui, detesto fazer enterro, viu, irmãos? Fui lá, fiquei sentado como pastor, assim, né? Como é que um pastor não gosta de fazer enterro? Mas faz parte. Eu fiquei sentado olhando para ele no caixão. Pra vocês terem uma ideia que é isso? Meu pai morreu, eu não fiquei olhando para ele. Minha mãe morreu, eu não fiquei olhando. Eu ficava de longe, assim. E nem fui no enterro para não ver entrar com o caixão. Meu irmão também. Então, estou confessando aqui de púlpito, para não ter dúvida. E eu fiquei olhando aquele moço. Aí fiz uma oração assim para Deus. Não por causa de vento, mas se fizer uma piscadinha assim, eu vou orar com ele. Percebe isso? Já viu isso? Eu não fui ousado. Eu fiz uma condição para Deus. Se ele fizer assim, aí não precisava, né? Porque já estava vivo. Percebe isso? Você pode perguntar, mas se você tivesse tido ousadia de fazer isso, eu acho que ele não ia ressuscitar, porque o que Deus tinha para fazer, fez naquele momento, naquele período. As pessoas, muitos naquela casa se converteram naquele jantar com ele lá, porque viram a palavra de Deus sendo cumprida. Deus tinha um propósito naquele tempo. E ele morreu e foi para o céu, porque ele aceitou Jesus comigo lá na casa dele, nós falamos, ele aceitou Jesus, orou comigo, e muitos daqueles colegas que estavam ali fizeram a mesma oração e fizeram a mesma coisa e se converteram. Esse era o propósito que Deus tinha. Então, como José viu isso, é isso que eu e você temos que ver a partir de hoje. Vamos chamar a Raquel aqui para dar a ceia, e nós vamos... Hein? Eu vou chamar então a Vilma. Por favor, Vilma. Tem um microfone aqui que a Vilma pode usar? Ô Vilma, eu nunca fiz isso aqui na igreja. Então, como eu estou pregando sobre ousadia, e como a palavra que Deus tem falado comigo, eu creio que a melhor profecia, ela vem direto da palavra. Tudo isso que eu falei aqui para vocês foi uma palavra profética. A palavra profética é aquela que vem direta, ela não tem internet, não tem aquele ruído da internet, ela é direta. Mas, desde o primeiro momento, eu orei a Deus e falei, Senhor, por que eu estou com esse sentimento aqui da Vilma? Eu nem vi a Vilma não estava aí ainda a hora que Deus me falou. A Vilma estava orando lá Então, com certeza, Deus tem alguma coisa para falar. E esse sentimento continuou até que eu falei assim, eu preciso de um sinal aqui. Você pode ousar fazendo isso com Deus? Eu preciso de um sinal. E quando eu falei assim, de repente eu assustei, porque eu olhei para ela, já tinha visto a Vilma, que não tinha visto ainda, ela estava sentada ali, e botou a mão assim sobre a Karina, que estava na frente dela, e começou a orar e profetizar. Porque eu não ouvi de longe o que ela estava falando, mas eu vi que era uma profecia, era uma oração profética. Então, eu creio que Deus tem uma palavra profética para mim e para você. E aquele que crê, tome posse dessa palavra. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos levantar. Senhor, a tua palavra foi pregada, Pai. E é verdade, Senhor. O Senhor tem dito, ó Deus, que o Senhor não troca o santo pelo profano, Senhor amado. E nós estamos aqui, Senhor, recebemos a Tua palavra. Agora nos ajuda, Senhor.
Ramai cantou, a viver esta palavra, a colocar esta palavra em prática, Senhor. Nos dá Hanamasurpia canchorolomanai ousadia, Hanamanaia. Arebecou dorolamanaya, não tenho Ramanaia. Haxereme canto ribi cantaralamanaya. Hanami kiondo romani cancho bacaia. Oh, Hanamanaya, tenho me entristecido, me canta labassúbia, com a minha igreja, Lamai canchou do Romanaia, porque é verdade, Ramanai tem se esfriado, Lamanaia, tem me trocado, Hanamai canchou bacaia, por pratos de lentilha, Lamassúbia, Lamanaia, tem me trocado por mamon, Ramanai canchou dereme canta Lamanaia, mas eis que venho Lamanaia, e não me pergunte a manicanchou picanicaia, por que está acontecendo isto comigo? Por que está vindo tal praga? Por que está vindo tal doença Namanaia? Porque esqueceram de mim Alamanaia, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Ramanai Xaralamanaia. Busquem a minha face, Hanamanaia, se curvem diante de mim, Halamassúbia, tome posição, Halabassúbia, não tem visto milagre, Ramanaia, mas não tem buscado a minha face como tem que buscar, Mecodo Romanaia, como tem perdido tempo, com coisas que não são minhas, assim diz o Senhor, Hanibikion decaia labaxaia, não tem visto, Ramanaia, bênçãos gloriosas, Ramanaia, porque eu tenho para dar, eu tenho para derramar, Ramanai calabaxaia, mas não tenho encontrado, Ramanaia, corações dispostos, Labassúbia, a me buscar, corações fervorosos, Ramanaia, tenho feito orações, Ramanassúpia, Halamanaia, interessada, querendo somente as bênçãos, mas não estão querendo, Labassubecanta, o Senhor que cria todas as bênçãos, Ramanaia, Lamanaia, meu coração tem se entristecido com a igreja, Labaxude cantaralamanaya, povo Hanamaia, ainda é tempo, Ribico decai chemei calabassúbia, ainda há tempo, nem me canta Lamanaia, de se levantar, Ramanaia, entrarei em algum lugar, Hanamanaia, e vou chacoalhar, assim diz Hanamai, vou fazer assim, Nibi, canchou, decai, Ramanaia, vou levantar, vou sacudir, Ramanaia, para que possam saber que eu sou Deus e que eu estou no meio de vós. Halabaxei, Canamanúbia, me adore, porque não tem me adorado de coração, Halabassúbia, Labaxai, Camanaia, não tem me buscado de coração, Labassúbia, Labanaia, eu estou buscando uma igreja, Libiquiantelebecaia, que ore, que jejue, uma igreja fervorosa, Rabanaia, se levantem, povo meu, se levanta, igreja minha, se levantem, sejam fervorosos no Espírito, Ribicanta Lamanaia, sejam sedentos da minha palavra, tenham sede da minha palavra, deseje a minha palavra genuinamente, Rabassúbia Nebecanta, Pai, que a tua bênção, Ramanaia, venha sacudir esse povo, Labanaia, Arralamanaia, tira a frieza, tira o desânimo, tira a apatia, Senhor, tira a mesmice, tira o comodismo, tira o conformismo, Senhor, da tua igreja,
igreja, Senhor. Nós queremos uma igreja forte, uma igreja avivada, uma igreja que não tem comprometimento com o pecado, que não brinque com o pecado, Senhor. Nós queremos uma igreja, Senhor, que realmente, Senhor, se renda, se proste aos teus pés, Senhor amado. Nós queremos uma igreja que louve o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Senhor, se move no meio dessa igreja, chacoalha mesmo a cada um de nós, Pai. Chacoalha, Senhor, até que, Senhor, que o Senhor venha a ouvir, que o Senhor venha, Senhor, a derramar todas as bênçãos que já foram conquistadas naquela cruz, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, nesse momento de ceia, Pai, que cada um venha se aquebrantar e venha, Senhor, saber o que é uma verdadeira ceia, Senhor. Que não tome a ceia de qualquer maneira, mas que haja constrangimento, que haja arrependimento, que haja quebrantamento e que haja santidade, Senhor. E tudo que nós temos feito, que tenha agredido a tua santidade, Pai, nós pedimos perdão nesta hora. Nós nos arrependemos, Pai, porque nós só vamos viver um verdadeiro avivamento quando haver verdadeiro aquebrantamento e arrependimento. E se vocês realmente louvam e adoram o Senhor, vamos dar salvas de palma a Ele, somente a Ele. Ele é digno de receber toda a nossa honra, aleluia, toda a nossa glória, todo o nosso aleluia, louvor. Glórias, 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 glórias a Ele. Aleluia. Glórias, 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 glórias a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias. Oh, lalabasúbia. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Obrigado, Vilma. Pode sentar, irmãos. Nesse mesmo espírito que nós estamos, de quebrantamento, creio que o Espírito Santo de Deus falou muito conosco hoje, porque Ele falou com a palavra e falou com o poder. É esse evangelho que nós queremos pregar, irmãos. É nesse evangelho que nós cremos. É no evangelho que liberta, que transforma as pessoas. Se você ainda não colocou uma estaca para verificar a erosão que está acontecendo na sua vida, faça isso hoje. Deus vai mostrar para você. A coisa é muito sutil. E muitas coisas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida tem que ser mudada, tem que ser transformada, para que você venha a experimentar o arrebatamento da igreja. Quando Jesus falou sobre o arrebatamento, Ele também falou sobre as 10 virgens. E 50% delas eram chamadas virgens. Tinham a vasilha com azeite, mas estava vazio. E elas ficaram, não deu tempo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, e a misericórdia de Deus ela vai continuar até mesmo no tempo de ira que vai acontecer na tribulação nos 7 anos. Até mesmo no tempo de ira, aqueles que ouviram a palavra, que não se convenceram, não foi convencido pelo Espírito, aqueles que ouviram a palavra, mas não se convenceram, no período da tribulação eles vão lembrar e vão ser salvos por causa da misericórdia de Deus. Deus continua sendo bom. E nós estamos vivendo no tempo da graça, ou seja, não precisa fazer nada, você apenas precisa obedecer a palavra e crer que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você pode fazer tudo o que você precisa, infinitamente mais. Então, na hora que você for tomar a ceia hoje, toma de um jeito diferente, pensando naquilo que Deus fez para mim e para você. Ele te escolheu, irmãos. Você já pensou que Deus escolheu? Tem uma palavra que eu gosto e vou repetir de novo. Vocês já estão até cansados dessa história. Ecletose é a palavra grega que diz que foi escolhido para ser abençoado. Eu e você somos ecletose de Deus. Qual foi o mérito que eu e você tivemos? Nenhum. Então, quando você tomar a sua ceia, que vai ser ministrada agora pela pastora Raquel, lembre disso.
Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E o preço que Jesus pagou morrendo por você não foi pouco. Alguém não recebeu o elemento? Levanta a sua mão, por favor. Aqui tem alguém que está sem, já recebendo. Mais alguém? Mesmo que você não seja da igreja, se você tem certeza, aqui também tem, Edu. Se você tem certeza que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou naquela cruz. Ele disse que nós devíamos fazer isso, relembrando, em memória de mim. A nossa parte é chegar diante desta mesa, com gratidão, porque nós podemos participar. Mas também precisamos ser sérios e perguntar a Deus: Senhor, o que precisa ser retirado da minha vida? O que eu tenho feito que não tem te agradado, Pai? Me chamou muita atenção nessa palavra profética que nós ouvimos, que nós temos perdido muito tempo em muitas coisas, menos no essencial. E o essencial é buscar Deus em primeiro lugar. Quantos de nós passamos mais tempo assistindo uma televisão ou diante de um telefone? Quantas coisas nós temos feito que poderia nos impedir que a erosão viesse sobre a nossa fé? Então é isso que nós vamos chegar diante agora deste Deus, pedindo perdão mesmo, pedindo perdão. Senhor, nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, por causa desse sangue que o Senhor derramou naquela cruz, por causa da seriedade daquele momento e deste momento, Senhor, por causa do amor revelado, o Senhor olhou e viu que não havia um único sequer que poderia fazer isso. Então o seu braço forte, o Senhor se fez carne e habitou no nosso meio, sofrendo as nossas dores, as nossas lutas, passando pelas nossas dificuldades, mas de maneira nenhuma caindo, de maneira nenhuma pecando, de maneira alguma dizendo sim para a sua carne e não para a palavra. Senhor, e porque o Senhor sabe que nós não vamos conseguir, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para morar dentro de nós, no nosso coração. Ali é a fonte de toda malignidade. Ali é a fonte de toda prostituição, ali é a fonte de toda iniquidade, Pai. Mas é ali que o Senhor entrou. E é ali que o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, porque o Senhor quer transformar de dentro para fora. Não serão usos e costumes externos, às vezes até isso também, mas será, Senhor, um coração puro, quebrantado, derramado diante de Ti. Mas tudo isso por causa do sangue que foi derramado. Senhor, nós queremos tomar agora deste suco de uva, Pai, mas com tanta reverência, com tanto temor, Pai, Te pedindo perdão, pedindo, Senhor, lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos porque temos trocado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos sido, Senhor, quem o Senhor quer que nós sejamos. Perdoa-nos, perdoa-nos. Doce Espírito, o Senhor tem total liberdade para nos conduzir, nos ensinar, mostrar o nosso erro. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, abre nosso coração, para a palavra entrar, cair e trazer e transformar, trazer mudanças no interno. E é nessa reverência agora que nós vamos pegar esse cálice, Senhor, tomando na certeza de que o Senhor pode e já fez e já trouxe o perdão para os nossos pecados, mas com o compromisso de não querermos pecar mais, Senhor.
Mesmo que venhamos a cair, o Senhor sabe o nosso coração, o desejo real é não cair, Senhor. Então ajuda-nos a ser aquele projeto que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, por causa deste sangue que foi derramado, você faz parte deste corpo. É um pedaço tão pequenininho, mas é assim que nós somos. Um pedaço muito pequenininho, mas fazemos parte do corpo. E isso é maravilhoso demais. Você que vai estar comendo agora deste pão, agradeça a Deus, porque você não é mais gentil, não é mais ímpio, você não é bastardo, você não é órfão. Agora você foi chamado para fazer parte da família de Deus, onde você tem um Pai que te ama e que põe o nome dele sobre você. Agora você é um cristão. Coma esse pedaço de pão com essa seriedade no teu coração. Aleluia, aleluia. Bom é o Senhor, bom é o Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens essa palavra de vida eterna, palavra de renovo, de recomeço, palavra de graça, Pai. Com amor eterno eu vos amei, e eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Assim diz o Senhor. Somos chamados filhos de Deus, e esse viver que agora temos na nossa carne, temos por causa deste gesto, deste sangue que foi derramado naquela cruz. Glórias, 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 glórias sejam dadas ao Senhor. Nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Recebe o nosso amor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, que as eternas consolações, aquela comunhão ímpar, única, com o Espírito Santo de Deus, possa estar sobre cada um de vocês, não apenas agora, mas sempre, enquanto você viver e andar nesta terra, e for chamado, quer seja pela morte, quer seja através do arrebatamento, para viver este novo de Deus todos os dias da tua vida. Esta é a proposta que Deus fez para nós neste dia, nesta manhã, nesta hora. Vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.